Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 17 de fevereiro, quinta-feira, nós vamos meditar sobre a necessidade de evangelizar. Nós estamos meditando, na verdade, toda semana sobre esse tema, necessidade de evangelizar. O nosso texto de hoje é Ezequiel 2, 4 e 5, que diz assim: o povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano. E quer que aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Então esse é o texto para a gente meditar hoje, sobre a necessidade de evangelizar. Por que evangelizar? Fazemos essa pergunta, né? Por que evangelizar? Porque nós precisamos falar de Cristo para as pessoas, porque foi a missão que o Senhor deixou para nós, por duas questões. Primeiro, nós temos a missão de pregar o Evangelho, e quando pregamos o Evangelho, glorificamos a Deus. Quando não pregamos, nós pecamos, porque não cumprimos a missão. E quando não pregamos também, deixamos de glorificar a Deus. Então acabamos pecando sobre isso. Então, é claro essa necessidade. Precisamos pregar. As pessoas estão aí perdidas, né? Tem tantas pessoas perdidas no mundo. Nós temos os nossos familiares, nós temos nossos colegas de trabalho, colegas de escola. Tanta gente que você sabe, e eu também sei, que precisa ser alcançado. E o que a gente está fazendo? Muitas vezes nada. Nós estamos vendo o avanço da impunidade, da corrupção, das coisas erradas acontecendo, e a gente às vezes pergunta: por que está acontecendo tudo isso? Porque nós estamos deixando de pregar o Evangelho, essa é a verdade. Estamos pecando diariamente, e as oportunidades surgem e nós deixamos de pregar, né? Uma outra pergunta: por que nós deixamos de pregar? Qual seria a resposta certa? Nós, no nosso treinamento de evangelismo explosivo, nós fazemos uma ilustração de um pescador, e aquele pescador começa a falar um monte de coisa, e no fundo, a gente descobre que aquele pescador não gostava de pescar. Ele estava ali apenas fazendo uma média. Não gostar de pescar, ou seja, ele não gosta de pescar porque ele não gostava de pescar, porque ele, no fundo, ele não gosta de peixe. Ele falava assim: o cheiro de peixe é muito ruim, eu não gosto de peixe. Mas por que ele estava pescando então, se ele não gosta de peixe, né? Na verdade, ele estava só simplesmente fazendo uma média, como costumamos dizer. Então, a resposta é muito simples. Quem não prega, no fundo, isso é doído a gente falar isso, mas dói para mim também. Porque nós não amamos as pessoas. Quando nós amamos as pessoas, com certeza a gente vai querer pregar para elas, porque a gente quer vê-las melhores e melhores, sendo alcançadas e sendo transformadas pelo amor de Cristo. Então a resposta é muito simples: não pregamos porque não amamos as pessoas. Então precisamos amar, precisamos pedir para o Senhor colocar o amor dele no nosso coração, a ponto da gente entender a necessidade, e seja onde for, a gente romper barreiras e falar de Jesus para as pessoas. Seja qual for a pessoa, todos precisam ouvir o Evangelho. Até os crentes precisam ouvir o Evangelho, né? Outro dia eu ouvi um filósofo falando que o grande desafio dos evangélicos na atualidade, é pregar para os próprios evangélicos. Porque a maioria dos evangélicos hoje não conhece a mensagem do Evangelho, por incrível que pareça. Nos nossos treinamentos, onde a gente vai, a gente faz as perguntas e a maioria responde totalmente errado. Por isso precisamos pregar o Evangelho até para os evangélicos, aqueles que se dizem evangélicos, né? Que no fundo às vezes não são, porque não entenderam a mensagem do Evangelho ainda. Então a mensagem do Evangelho precisa ser pregada sempre, 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 sempre. E eu quero terminar com o texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, versículo
16. Deixa eu abrir aqui, estava aberto e ele saiu daqui. 1 Coríntios, está aqui. 9, versículo 16. Diz assim: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Olha só que ele está falando assim: pois me é imposta a necessidade de pregar. Então veja, o tema tem tudo a ver com isso. A necessidade de pregar é imposta a cada um de nós. Ai de mim se não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo entendia muito bem isso. Ai de mim, José Maria, e ai de você também, se não pregar o Evangelho. Nós vamos ser cobrados. Lembre-se das pessoas, desculpa, as pessoas que estão ao nosso lado, e pregue o Evangelho para eles. A nossa oração para essa semana diz assim: pela manutenção do ânimo, quanto a pregar a despeito dos resultados. Lembre-se, o resultado cabe ao Senhor. Vou orar com você. Pai querido, que o Senhor nos ajude a entender a necessidade do Evangelho. Que o Senhor nos perdoe por não evangelizar. Que o Senhor nos perdoe porque, não evangelizando, não estamos glorificando o Teu nome. Então nos dá ânimo, Senhor, nos dá força, nos dá vigor, nos dá coragem, porque sabemos que os resultados são Teus, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.